Ele quer tratar conosco. O Senhor ele quer tratar conosco de algumas formas. Onde nós lemos no capítulo 8 de Mateus, nós temos algumas situações. Eu quero que você preste atenção nessa fala de Jesus. Aqui tem algo que me chamou a atenção quando eu li esses versículos. Primeiro, nós vamos ver que existe uma multidão em torno de Jesus. E no meio dessa multidão que estava em torno dele, tinha um escriba, tinha um camarada que entendia, que lia a Torá, que sabia das leis deixadas por Deus através daquelas tábuas, através de Moisés. E aquele escriba, vendo que Jesus, por onde Jesus passava, multidões o seguia, e isso aqui é voz que Jesus bradou no meu ser interior, para que nós entendêssemos que tem muita gente que quer seguir a Jesus pela multidão. Amém? Eu queria que você entendesse isso. Tem muitas pessoas que acham que servir a Jesus vai lhe trazer status de popstar. Pessoas que acham que servir a Jesus ou seguir a Jesus vai levá-los a lugares onde para ouvi-los. Terá uma vida glamurosa, terá uma vida de esplendor, terá uma vida de aplausos, irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo não, irmão Gerson. Não é mesmo? Veja o que diz no versículo de número 19. A Bíblia diz que aproximou-se dele, ou de Jesus, o escriba e disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Eu posso entender aqui que esse cidadão, ele queria ser visto. Esse cidadão aqui, ele queria sentir a alegria de ver multidão ou multidões seguindo ele como seguia a Jesus. Olha a resposta de Jesus: pastor, por que o senhor está interpretando dessa maneira? Pelo que a Bíblia está me relatando. Pelo aquilo que a Bíblia ela está me mostrando, me declarando, eu posso ter essa interpretação. Então Jesus olha para aquele homem e diz: as raposas têm seus covis. As raposas ela têm as suas tocas para se esconder, para se abrigarem. Os pássaros têm seus ninhos, para quando cair a noite, ela ir para lá para ter um lugar de repouso, descanso. Mas o Filho do Homem, isso aqui é forte. O Filho do Homem
aonde reclinar a cabeça. É nesse contexto que eu entendo isso. Este homem, ele queria ser notado, ser visto. E Jesus conhece o nosso coração, o nosso íntimo, a nossa intimidade. Jesus é bem claro e diz: olha, se tu quiseres vir e me seguir, tu vais ter que enfrentar dificuldades. Se tu quiseres me seguir, saberás tu que hoje eu estou aqui, amanhã eu já não estarei mais. Eu não tenho parada. A minha missão aqui, irmã Graça, é levar o Evangelho, é mostrar a vocês o caminho que leva ao céu. E o caminho que leva ao céu está nesse mesmo livro de Mateus, capítulo de número 5, onde inicia-se o sermão da montanha, o sermão do monte, ou as bem-aventuranças, onde Jesus diz: olha, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus está dizendo: olha, meu filho, se tu quiser me seguir, tu vai ter uma vida totalmente diferente. Vai ser uma vida de renúncia, vai ser uma vida de perseguição, vai ser uma vida de sofrimento, vai ser uma vida de abstinências. Seguir a Jesus, irmãos, não é glamour, não é igrejas suntuosas, não é status de reverendo, de pós-graduação, de bacharelado, de estudo. Contra quem estuda, não estuda. Seguir a Jesus é uma vida de sofrimento terreno. É uma vida de muitas vezes de abandono pelos nossos antes queridos, de apedrejamento, são traições, e tudo isso que eu estou falando está escrito aqui, nesse manual. Jesus foi traído, sim ou não? Por um dos seus. Jesus, quando ensinava, alguém queria apedrejar, sim ou não? Sim. Em Nazaré mesmo, os seus queriam lhe apedrejar. Qual o pecado desse homem? O que ele fez de mal? Qual a maldade que Jesus fez aqui? Nenhuma. Sabe por quê, irmão? Porque é difícil para a humanidade aceitar correção, abandonar a prática do pecado. Se não me falha a memória, semana passada nós vemos, eu preguei aqui sobre aquela mulher adúltera, onde uma multidão arrodeou ela. Você tem aí, vem me seguir. Agora Jesus faz um convite a outra pessoa, mas aí vem uma resposta que ele diz assim: primeiro, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe, aí depois eu seguirei ao Senhor. Quando ele fala sepultar meu pai e minha mãe, não é sepultar depois que os pais morrerem, não. Aqui tem uma figura de linguagem, aqui tem algo para nós entendermos. Quando ele fala, deixa eu primeiro sepultar o meu pai e minha mãe, ele está dizendo, deixa eu primeiro viver a minha vida. Deixa eu primeiro saciar os meus desejos. Aí eu contrasto, eu analiso
Lucas 15. Irmão 15 é o bom pastor. Ou é 15 ou é 19, uma coisa assim. Onde na casa do pai tinha 2 filhos. Lucas 15. Lucas 15? Eu não estou ficando bom de ver. Onde um pai tem 2 filhos, e o meu, irmão Graça, ele chega para o pai e diz: eu estou cansado, papai. Eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado dessa mesmice de viver essa vida sempre, de viver essa vida onde eu já sei o que vou fazer. Eu preciso que o Senhor me dê aquilo que me pertence, porque eu quero viver uma nova história. E pede a sua parte na herança. E vai viver uma vida dissolutamente. Vai viver uma vida de prazeres. Vai viver uma vida onde a carne é o primeiro objetivo. A Bíblia bem clara diz que ele gastou tudo o que possuía dissolutamente. Em orgias, em festas, satisfazendo a sua carne. Cada um de nós que estamos aqui, exceto Gabriel e o pequeno Joás, as crianças dessa menininha aí, a princesinha, eu esqueci de dizer o nome dela. Mas todos nós que não viemos do berço evangélico, que não nascemos, que não fomos criados na sã doutrina do Senhor, nós vivíamos uma vida regrada ao belo prazer da carne. Sim ou não? Nós estamos num mês festivo para o Nordeste, festa junina, mês de junho, onde o mundo, onde os povos, a maioria celebra Santo Antônio, o santo casamenteiro. Olha, irmão, o inimigo era muito sujo. Aí dizer que um camarada é um santo que casa a pessoa, e o povo acredita nisso. É fita, é fogueira, é pular, é botar a mão de cabeça para baixo, é botar a mão dentro do açúcar, é fazer não sei o quê, né? E eu acredito nisso. Eu acredito. Aí tem São João, né? São Pedro. E o mundo, e a maioria do povo acredita nisso. Agora te pergunto, irmão, que crença é essa? Que Deus é esse que eu sigo? Que agora eu estou dentro de um recipiente, de um lugar, quando eu estou rezando a Deus, segundo eles, meia hora, 40 minutos, não sei, 1 hora, e depois que encerra ali, eu saio e vou oferecer o meu corpo à orgia. A bebida, ao cigarro, a droga, a prostituição. Que Deus é esse? Então quer dizer que meu Deus tem duas faces, uma de santificação e outra de desgraça, de desonra? Não, a Bíblia me diz que nós somos templo do Espírito e no Espírito Santo não há vício, não há confusão. A Bíblia diz que é impossível servir a 2 senhores. Eu não posso estar aqui agora pregando a palavra de Deus e quando eu encerrar esse culto, chegar ali, eu fazer o que a carne precisa, que a carne pede: beber, mentir, roubar, fraudar os meus irmãos, andar, usar de engano. Que Deus é esse? E muitos
Muitos acham que é normal e não é. Aí eu volto um pouquinho lá para a Santa Ceia do Senhor, quando Jesus ele pega o vinho e diz: olha, esse é o sangue da nova aliança, o sangue que será derramado em favor de muitos. Não é todos, são de alguns. Esse sangue ele foi derramado para aqueles que renunciam à carne, que dizem não ao pecado, que querem viver uma vida em santidade. E aqui Jesus está dizendo: olha, eu não preciso que você sepulte pai, que sepulte mãe, deixem os mortos sepultarem os mortos. Deixem aqueles que estão perdidos sepultarem os que estão no mesmo caminho. Vocês foram escolhidos para a luz, vocês foram escolhidos para uma nova missão, vocês foram escolhidos para ser luz, para ser sal. Oh, glória! Lembre-se disso, irmãos. Vocês são sal, nós somos o sal da terra. Nós somos aqueles que dão sabor à comida. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Você foi encarregado de levar a boa nova. Você foi encarregado, irmã Graça, de levar para dentro da tua casa a luz, a esperança, o brilho do céu. Irmã Ana, a senhora tem uma missão de servir nessa terra aquela que o Senhor escolheu para ser coluna. Irmã Vanessa, Deus me chamou para uma obra. Eu tenho acompanhado muito a sua história pelo aquilo que a senhora tem me relatado, e eu vejo a luta incessante de Satanás, mas tudo que o Senhor está dizendo, vai dizer para a senhora e para o seu esposo a partir de hoje. Hoje vocês pisaram na cabeça da serpente. A partir de hoje vocês deram um passo naquilo que Satanás tinha travado, tinha jogado na vida de vocês, que era um laço de miséria, um laço de desengano, um laço de, de ruína. Mas o Senhor disse: não, eu te chamei para ser derrotada, não, eu te chamei para ser vencedora. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui, irmãos. Eu te chamei, irmã Vanessa, foi pelo teu nome que não está lá em Isaías 41. Eu te chamei, foi para mostrar a Satanás que tu és mais que vencedor em Cristo. Irmão Jefferson, só Deus e vocês sabem o que vocês já passaram ou não. Eu não estou lá, eu não tenho convívio com vocês, mas o Espírito Santo me instiga, porque aqueles que têm a presença do Espírito Santo não é difícil entender. Quantas vezes, irmão Jefferson, tu pensou assim: eu vou hoje tomar um para mim ver se eu esqueço essa situação, para mim não estar passando por essa tribulação, para eu ver a necessidade na minha casa e eu não tenho condições de resolver. E muitas das vezes o diabo nos leva para essa situação para nós maquiarmos o problema. Essa palavra transforma. E em nome de Jesus de Nazaré, essa peleja termina hoje. Eu não estou falando isso aqui, irmão Jefferson, para que você, para que o Senhor fique. Não. Longe de mim isso. Quem me conhece sabe que eu sou homem de estar entregando profecia de meia tigela, não. Eu falo aqui que Deus manda. E quando ele fala, ele se cumpre. Deus já fez um milagre aqui. Está ali ela, ali, ó. Perseguida, ameaçada até. Mas o Senhor me usou aqui para dizer: ou morre, ou se muda, ou se converte. Foi para onde? O Senhor manda dizer a vocês hoje: essa peleja agora é do Senhor. Servir a Jesus, irmãos, é renúncia. Irmã Vanessa, eu já passei, eu e a minha esposa, já passamos por coisas que só Jesus. O Senhor me fez uma promessa quando eu me entreguei ao Senhor, quando eu
E Deus lhe disse: eu vou te levar para lugares que nunca antes fosse. E Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê. Eu estava bem, eu tinha acabado de assumir uma obra, a igreja estava mudada, tinha acabado de comprar um carro, minha vida estava ótima. Aí Deus disse assim: não, eu vou soprar um vento para vir até onde vai agora. Viu, irmão? Aí Deus tirou o carro, o menino tinha acabado de nascer, tinha começado uma faculdade de pedagogia, hoje era para ser professor, formado. Eu sou professor, mas não tenho curso superior. Hoje era para estar ganhando um salário de R$8.000, R$10.000. Aí o Senhor fez com que eu entregasse a obra. 2 meses de faculdade eu já não tinha como pagar a mensalidade. Comecei a colocar currículo em tudo que era lugar, em Mídia Floresta, São José, Paramirim. Eu tenho curso de vigilante, sou motorista militar. Sou professor de ensino fundamental, experiência em várias áreas de construção civil, revista, algumas coisas, mas nenhuma porta se abriu. Fechou tudo o projeto. Já não tinha papai ia ter comigo. E agora? Nós tínhamos acabado de ganhar nossa casa lá no segundo conjunto. E um certo dia eu na faculdade, eu saí para procurar emprego e nem tinha pouco, eu tinha um relógio. Voltando para casa, aberto, com fome, cansado. Eu cheguei baixo dos coqueirais, que era caminho para ir para casa. Eu olhei para o céu, irmãos. Eu olhei para o céu e questionei a Deus. Por que isso? Qual foi o meu erro? Qual foi o meu pecado? Sozinho, Deus, sozinho, meio pronto, meio. Comecei a chorar. Escolhi um pouquinho e comecei a chorar. Antes de chegar em casa. Com fome, chegou o estômago, estava doendo. Ela tinha bebido o resto do macarrão, a metade do macarrão que tinha, eu tinha colocado no fogo. Isso é fácil para nós que somos pais? Dói no coração? Tu tem teu filho e vê ele com necessidade, tu não tem condições de comprar? Dá um desespero, não dá? E fui para casa. Cheguei em casa, tomei banho, comi um macarrãozinho, fui deitar. E o que fazer? Com aquela angústia do coração, e à noite eu fui para a faculdade e eu ia junto com uma colega. Não era nem eu que estava falando isso aqui, porque não tinha nada daquilo que eu tinha colocado na mente para fazer. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E quando eu cheguei à noite na faculdade, a menina que ia comigo, nós chegamos numa água vaga, ela disse: Toninho, vamos ir para trás da irmã, esperar o marido dela, em casa, e nós vínhamos comigo. Vamos sim. E nós fomos para casa daquela irmã. E quando chegamos lá, ela olhou para mim e disse: Pastor, eu posso te fazer uma pergunta? O senhor não fica constrangido? Eu disse: Não, irmão. De jeito nenhum, pode.
disse, olha, o meu marido trabalha e ele recebe cesta básica, aí todo mês a gente doa essa cesta, mas essa quinzena nós não achamos aqui do lado. Se o senhor não ficar constrangido, Deus tocou meu coração de abençoar o Senhor. Estava ela e a irmã Lila. Eu me ajoelhei, olhei para os céus e agradeci a Deus. Deus, meio-dia eu falei com Deus. Meio-dia eu reclamei com Deus. Meio-dia eu questionei a Deus. Agradeci a Deus e agora comecei a chorar. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de provisão. Você lembra que eu disse lá no início, se não tiver a carne, prepara o ovo. Se não tiver o ovo, prepara a salsicha. Se não tiver a salsicha, prepara o peixe. Meu filho estava sem fralda. Ela disse, pastor, eu também tenho aqui um pacote de fralda, o senhor quer? Eu soube, a irmã falou que o senhor tem um filho, um bebê. Eu disse, Jesus, tu é bom. E eu voltei para casa com a feira, com o bebê disse, e ela ficava dele. Não tive emprego, mas ele me deu condições da minha família não passar fome. Pouco tempo depois, o Senhor abriu uma porta de emprego para mim, lá em Mineirão, nunca tinha ido. Nunca tinha nem saído de casa, nem daqui do Rio Grande do Norte, nem da floresta. E agora eu vou para um lugar que eu nem conheço. Sabe nem onde ficava, não, galera? Tirando o meio. Catar laranja. Nunca tinha feito isso. Deixei a minha namorada e fui embora. Um frio de rachar o queijo. Meu Deus. Quando às 4 horas da manhã, pegar um ônibus, meia hora de ônibus, um lugar, alguma coisa, sabe? Você começava a catar aquilo, aquela laranja, parecia que tinha agulha dentro dos meus dedos, de tanto frio. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Trabalhava de segunda a sábado, no sábado até meio-dia, morava no alojamento, uma casa tinha. Na casa que eu morava era 17 homens. Só baixo. No meu quarto era ele, mais 3 crentes. Ele, o Gérson, não era o senhor não, viu? E mais 2 lá de Comaritano. Aí Deus me fez cair na graça do gerente, e ele soube que eu tinha curso de vigilante. Ele disse, o senhor quer ficar de vigilante aqui no sábado, no domingo? Na hora. Ele soube que eu dirigia, e quando ficava vendo ele, o senhor olhava na lupa lá no médico, na hora. Olha o negócio meu. Aí eu trabalhava até sábado, meio-dia, de tarde, e no domingo eu trabalhava lá no refeitório de vigilante. Eu conheci o pastor da Assembleia de Deus, Madureira. Passei 3 vezes. Disse, não vou embora. Pedi conta e ir embora. Estou só resumindo vocês, porque Deus faz. Quando eu cheguei em casa, falei com a minha namorada, menos de um mês, o pastor Gilberto me liga. Ele tinha falado de mim, é o pastor presidente lá de Pitangueira, em São Paulo. Ele perguntou se eu queria tomar conta de uma obra lá em Uberlândia. E meu coração se alegrou um pouquinho. E nós fomos. Aí eu já levei a família. E lá para cá Deus começou a trabalhar. Porque Ele cumpre com a sua palavra. Porque servir ao Senhor, irmão, é pela fé. Não é pelo estado, não é pela aparência, é pela, sabe? É pela fé. É pela obediência. É sem você visar lucro. É sem você visar, irmãos, status. Não vise isso, não. Vise o reino dos céus. E lá naquele lugar, depois nós voltamos, fomos lá para a praia, fomos a conta de igreja lá. E lá o Senhor abriu uma porta lá para nós. Fui trabalhar numa fazenda, lá em Minas Gerais.
Quem é que dá um carro a alguém presente assim do nada? Ninguém. O Poçante, lembra o Poçante? Del Rey. O pastor Roberto foi lá e me presenteou com os carros. Fiquei no céu. Fui morar numa fazenda, era só vaca e mato. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu olhava para a mulher e o que ele está fazendo aqui? Sofri, irmão, sabe? Eu já sofri, você não imagina. Eu olhava para a vizinha da minha namorada e me dizia, amanhã ela me deixa. É por isso que eu amo ela. Mulher como ela não existe como ela. Nós passamos, queridos, nós estamos aqui hoje. É por isso que eu olho para o céu e agradeço a Deus, porque Ele nunca me deixou. Mas também não são 16 anos ou 17? Todo mundo vai ver. Até 17, né? 16 anos que nós estamos aqui, fazendo o hino do Senhor. Se eu disser a vocês que nunca me bateu a vontade de desistir, de jogar o cajado, de dizer, o Senhor chega, para, muitas vezes. Mas toda vez que eu penso em desistir, o Senhor guarda no meu coração e diz, se tu desistir, eu te mato no dia seguinte. Se eu deixar esta obra de servir ao Senhor, no dia seguinte o Senhor me mata. Sabe por quê, meu braço? Porque mentirosos e bolso. Onde ninguém mais queria a minha companhia, a minha presença, o Senhor disse, eu quero. Só restou eu, a minha esposa e o meu filho. E minha filha. Não, meu filho não, a minha filha, porque ele não era nascido. Porque papai já tinha perdido. Mamãe já não estava aí para mim. Meu irmão também já tinha perdido. Essa daí chegou para a mamãe e disse, eu vou deixar ele, que eu não aguento mais. No dia seguinte, ela disse, eu vou lhe pegar e agora. E o Senhor me chamou. E tirou lá do lixo, aonde Satanás estava me oprimindo, onde Satanás tinha pisado, aonde Satanás tinha o prazer de me envergonhar. Jesus me tirou dali e disse, agora eu vou mostrar a Satanás que eu posso mudar situações. Irmão Jesus é especialista em pegar o que não presta e tornar em algo valioso. Eu não prestava para nada mais. Primeiro, Jesus me deu um paletó, oh glória. Primeiro, Jesus me deu uma Bíblia, depois um paletó. Era para mais vida do mundo. Tá? Eu não tinha uma bicicleta para andar, irmão Jesus. Uma bicicleta eu não tinha. Até a bicicleta que eu tinha eu vendi. Aí Jesus começa a fazer algo, transformar a minha vida. Eu estou dizendo isso para edificar a sua fé. Primeiro, Jesus me dá um curso de vigilante, eu não paguei um centavo. Olha, e fiz na melhor escola de formação de vigilante do Rio Grande do Norte, Federal, lá em Natal. Ia todo dia de ônibus, não paguei uma passagem do meu curso. Depois o Senhor me dá a minha habilitação sem carro, não tinha nem carro, mas o Senhor me dá a minha habilitação, não paguei um centavo. Olha aí, eu estou trabalhando. Aí depois Jesus me dá uma casa. Não, depois Jesus me dá ele. A casa foi depois. 17 anos essa mulher chegou para mim e disse, Toninho, eu estou grávida. 17 anos. Essa nem vai ser pai. Mas que coisa, depois tem velho para ser vergonha. Aí, olha só o que Jesus faz. O próprio Jesus, quando ela me disse que está grávida, Jesus vai no meu coração, é Paulo Rabiel. Paulo Rabiel, o nome dele. As irmãs da igreja dizem, não, vai ser uma Paula Gabriela. E o cara comigo, vai lá que eu acho que não, o meu nome do negócio é Útero. A bater a Útero, sei que é aquela menina, eu disse, rapaz, eu sigo a um Deus que, meu Deus, não é Deus de confusão, meu Deus mesmo. Se ele diz que é homem, se ele diz que é Paulo, é Paulo. Se quiser bater, bate, sua coisa.
mas eu tenho convicção que eu morro. Quando ela bateu, eu morro. Depois eles nos dão uma casa. Ele faz assim, não tinha nada. Nem uma sandália para andar de casquinha. Agora tem tudo isso, carro. Aí dentro dá um carro. Olha, estou importante. Ele faz assim. Renuncia a carne, renuncia o mundo, nega o mundo, segue a Deus. Para tu ver. Aí lá na frente, no capítulo 18, desse mesmo livro, eu vou encerrar. O que é que Jesus diz aos discípulos? Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser meu seguidor, escute, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. O que é isso, pastor? Negar a mim mesmo. E isso aqui é tão difícil para nós, isso aqui é uma batalha tão grande, irmãos. Negar a si mesmo é esquecer que eu vivo, mas agora Cristo vive em mim. Não é eu tenho livre-arbítrio, faço o que eu quero. Você não é filho de Deus, então você não é servo de Deus. Quem é servo, quem é filho, quem é escolhido, não vive mais, mas Cristo vive nele. Agora você não faz mais a sua vontade, você faz a vontade de Cristo. Paulo diz assim, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que não é para mim fazer, eu tenho que fazer. Eu queria estar aqui? Não. Queria estar em casa. Queria estar lá na minha cama assistindo jogo, assistindo televisão, comendo macarrão, comendo pão. Não. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o que é demais? Tudo o que vem depois de Cristo. Teu marido é depois, o teu filho que tu ama é depois, a tua roupa é depois, a tua comida é depois, o teu dinheiro é depois. Primeiro, Ele. Segundo, Ele prepara. Por isso aqui, por ele quer? Nem Salomão, nas suas mais refinadas roupas, igual a nós. Ele nos ama, irmãos. Quem já viu a senhora que tem essa joinha aí? A senhora se via ele com fome, a senhora vai com um belo sanduíche de mortandela. A senhora vai comer e deixar ele comer? Não. A senhora vai dar primeiro a ele. Se sobrar, se eu deixar um pedacinho aí, a senhora vai dar isso. É assim ou não é? Imagina ele, está lá no céu. Ele que te criou, Ele que te chamou, Ele que te escolheu, Ele que disse, tu é minha. Ei, ninguém vai tocar em tu, o que tocar em você está tocando na menina dos meus olhos. Ele vai deixar você passar necessidade? Não! Pastor, por que passa? Para provar se você é fiel a Ele. O próprio filho, Ele provou. E foi, pastor? Foi. Quantos dias a gente passou no deserto? 40. Quantas noites? 40. E depois ele foi tentado. O próprio filho de Deus foi tentado pelo diabo, imagina de você. Né? Sabe que a nossa fraqueza? Que muitas das vezes, como somos tentados, nós cedemos, nós caímos, nós abrimos mão, está pesado demais. Aí eu vou encerrar aqui, ó. Mateus 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele não dá uma cruz maior do que possamos carregar. Às vezes é muito pesado, às vezes nós achamos que não vamos conseguir. E quando nós deixamos e desistimos, cheguei. Agora eu vou virar o peso, agora eu vou aliviar, agora eu vou mudar a história, agora eu vou abençoar, agora eu vou curar, agora eu vou transformar, agora eu vou tirar a cegueira, agora eu vou tirar a enfermidade.